E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês que há algumas semanas, umas 2 semanas atrás mais ou menos, a gente passou os 500 inscritos. Eu recebi o e-mail e tudo mais do YouTube parabenizando e eu queria agradecer a vocês. Essa semana a gente já está passando dos 600 inscritos, tá? Eu queria deixar realmente o meu muito obrigado aqui para vocês. Isso não estaria acontecendo sem o apoio de vocês. Para quem chegou nas últimas semanas aí e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João, eu sou o dono aqui da Connect Bike e aqui é o lugar para você aprender, obviamente, sobre bike, mas também sobre os porquês de tudo que envolve aí esse esporte animal que é o ciclismo. Seja muito bem-vindo aí, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo a respeito de um tema que é um dos mais pedidos aí por vocês, que é suspensões. O que envolve tudo isso, né? Existem muitas dúvidas, eu sempre vejo nos comentários, as pessoas sempre quando me encontram me comentam, qual que é a diferença, o que muda, tal upgrade vale a pena? João, eu vou migrar para uma suspensão ar e óleo, vale a pena? A gente vai responder todas essas perguntas hoje, só que a gente precisa do embasamento teórico aí, que é super importante, e aí eu acho que para todo mundo que quer evoluir e entender os porquês sem rasgar dinheiro, acho que vale muito a pena você investir um tempo em conhecimento, beleza? Então a gente vai começar balizando algumas coisas, pontuando, e depois a gente vai para uma solução de dúvidas, beleza? É mais ou menos sempre essa métrica que eu uso aqui no canal, e eu acho que é um sistema que fica bacana para todo mundo, tanto para mim quanto para vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre deixem aí nos comentários, beleza? Bom, primeiramente, vamos começar. Para que serve, de fato, uma suspensão? A suspensão ela é responsável por copiar o terreno, absorver no impacto e transmitindo a sensação ali de dirigibilidade da bicicleta. Então são 3 coisas principais: copiar terreno, absorver impacto e também transmitir a direção, beleza? São esses 3 pontos. Veja que eu não falei de peso, veja que eu não falei de nada ainda além desses 3 pontos, porque essa é a razão de existir uma suspensão na bicicleta. Esse é o propósito de uma suspensão na bike, beleza? Então tá bom. A gente já sabe para que serve. Como é que ele funciona? Ele é composto por 2 partes, tá? A gente vai trabalhar sempre em linhas gerais e sempre da maneira mais simples do possível. Se a gente for começar a aprofundar em vários temas, em várias técnicas e tudo mais, a gente vai acabar perdendo muito tempo e talvez vocês acabem não entendendo também. Vamos falar do que importa, beleza? Então como é que ele funciona? Basicamente são 2 componentes, uma mola e um amortecedor, tá? Qual que é a função de cada um? A função da mola é, além de te manter suspenso, claro, ela recebe os impactos, ela guarda a energia do impacto, tá? E o grande lance é o seguinte: se você tivesse simplesmente uma mola, ela ia receber o impacto e voltar, receber o impacto e voltar, receber o impacto e voltar. Então esse movimento seria descontrolado, tá? E esse é o grande lance do amortecedor, que é a segunda parte. Então a gente tem mola para absorver esse impacto e amortecedor para controlar o movimento da mola. Ele é basicamente um freio, tá? Então ele é normalmente a óleo, tá? E ele serve para segurar o movimento que a mola faz. Eu tenho certeza que você já deve ter visto aí, quando você está andando na estrada, uns carros que passam num pequeno buraquinho, uma elevaçãozinha e fica com a roda assim, ó. Isso daí é a ação pura da mola. Ela está absorvendo o impacto, só que não tem ninguém controlando o movimento. Na bike é exatamente a mesma coisa. Tem princípios exatamente iguais, tá? Existem umas variações, com certeza existem. O tipo de movimento é outro, com certeza é. Mas, por base, é exatamente a mesma coisa do que acontece no carro. Então tá bom, a gente já sabe do para que serve e a gente já sabe como é que funciona. E quais são os tipos de suspensão para bicicleta? E aí também existe uma gama vasta e a gente vai comentar sobre 4 tipos. Eu agrupei em 4 tipos, mas tenho ciência de que existem mais. Se eu não comentei aqui, é porque é um vídeo inicial, tá? Não é um vídeo específico sobre um modelo ou outro, tá? Se eu não comentei aqui é porque a gente precisaria de um momento separado aí para comentar a respeito desse tipo de suspensão, beleza? Então vamos lá.
o primeiro é uma mola com elastômero. Esse é o sistema mais antigo que a gente conhece, o sistema mais simples que a gente tem, tá? Mola com elastômero, o que que é? Nada mais é do que você pegar a sua suspensão, tá? No lado esquerdo dela, no lado esquerdo de vocês aí, né? Ela vai ter a parte de mola dela. E no lado direito ela vai ter a parte de amortecedor. A suspensão do tipo mola mais elastômero, ela tem em um lado e no outro, ou esse lado do amortecedor não tem absolutamente nada, molas e elastômeros, tá? Então o que acontece? Você só tem um movimento de absorção de impacto, tá? E aí no final tem um elastômero, que nada mais é do que uma borracha, né? Vamos simplificar, ou um polímero, ou qualquer coisa do tipo, para você ter o movimento final dela fechada e ela não bater os elos da mola, tá? Então o elastômero serve para dar um fim de curso para você ali dentro da tua suspensão. Esse é o grande lance, tá? E aí, então, como eu falei, pode ser que ela tenha esse conjunto mola e elastômero no lado esquerdo e no lado direito. Ou pode ser que esse lado aqui seja oco e tenha simplesmente no lado esquerdo. Beleza? Acho que esse é o ponto importante. Essa suspensão mais básica que tem, não quer dizer que seja a pior, tá? A gente já vai falar sobre isso, mas essa suspensão mais básica que tem, esse é o primeiro tipo de suspensão. Depois a gente tem a mola, mais o elastômero, mais um amortecedor hidráulico, mais uma trava hidráulica no caso. Esquece o lance do amortecedor que eu falei. Mola, elastômero, do lado de cá você vai ter um amortecedor, uma trava hidráulica, tá? Então qual que é a diferença? A diferença é que você tem uma trava que o acionamento é mecânico, mas como trava a suspensão é hidráulico. Lá dentro da suspensão é hidráulico. Então o que acontece? É basicamente quando você tem um amortecedorzinho de porta-mala, não sei se vocês já viram aqueles amortecedores que seguram a tampa do porta-mala, no lado direito da suspensão de vocês. Por que que tem isso? Porque ali, na hora que você aciona a trava, seja no guidão ou seja no crown, tanto faz, ele vai isolar a passagem de óleo dentro desse amortecedorzinho e aí vai segurar o seu movimento. Esse é o princípio da trava hidráulica, tá? E esse é o segundo tipo de suspensão. Recapitulando as de elastômero, então, são mola mais elastômero de um lado ou do outro, ou num lado só. E aí o segundo tipo, mola elastômero mais o lado direito com uma trava hidráulica aí. O acionamento é mecânico, mas a trava em si é hidráulica. Show de bola? E aí a gente pode então partir para o terceiro tipo, que aí eu já falo que é realmente uma suspensão bacana, tá? Então no lado esquerdo de vocês aí, você vai ter a mesma coisa, uma mola helicoidal, um arame, né? Um fio de mola enrolado com uma determinada carga e tudo mais, que ela vai servir para segurar o peso de vocês e para absorver os impactos, tá? Lá no final vai ter também um elastômero para o fim de curso, para não dar aquela porrada seca e não encostar os elos da mola, beleza? E aí no lado direito da suspensão, a gente vai ter realmente um amortecedor. Então o corpo todo ali vai servir como um reservatório de óleo, vai ter um pistão que corre ali dentro com um furo calibrado. Esse furo, ele vai prover uma resistência do movimento, certo? Então ele vai freando os movimentos que a mola vai fazer. Esse é o tipo de suspensão que funciona realmente, tá? Esse é um tipo de suspensão que copia muito melhor o terreno e transfere muito mais segurança na hora da dirigibilidade. Então, só para recapitular, a gente tem uma mola espiral ali, helicoidal, um batente que é o elastômero e do lado direito a gente tem realmente o amortecedor, óleo, tá? E aí entram os termos mais comuns. Essa, desse jeito que eu expliquei para vocês, é a suspensão mola e óleo. Beleza? Então a gente tem mola de um lado, óleo do outro, popularmente conhecido assim. E aí daí a gente pula para o próximo e último tipo de suspensão que a gente vai falar hoje, tá? O quarto tipo, que é a gente substituir aquela mola helicoidal de aço que tem ali por uma câmara de ar, né? Então a gente vai ter ar de um lado, do outro lado óleo. O princípio de funcionamento do lado direito é o mesmo, tá? Então o que acontece? A gente tira uma mola que tem uma massa, que tem um peso específico lá,
e coloca ar lá dentro. E o que acontece? Naturalmente, o peso da suspensão cai pra caramba, tá? E aí o que você ganha com relação a isso? Você ganha um pouco mais de progressividade. Mas basicamente por dentro o que você faz? Você tira aquela suspensão mole e óleo e vira uma ar e óleo. Dentro desse lado aqui ele pode ter uma ou duas câmaras. Isso não importa no momento pra gente. Vai mudar com relação à sensibilidade da suspensão. Mas precisa ficar claro que do lado de cá tem ar e do lado de cá tem óleo. Quem vai segurar o peso e absorver os impactos agora é uma mola pneumática, tá? Não é mais uma mola helicoidal, beleza? Então tem pressão de ar aqui dentro, tá? E esse daí é o quarto tipo aí de suspensão que a gente pode ter, beleza? E aí, na prática, já entendi como funciona, ou para que serve, entendi que tem 4 tipos, mas e na prática? Como é que isso se traduz? Qual que é a diferença delas na prática? E aí a gente vai ter que colocar uma outra variável, que é a questão estrutural da suspensão, tá? Então vamos lá. A suspensão ela é o tubo da direção, que vai preso no teu guidão ali, o crown, certo? Que é aquela armação superior, aquele braço superior dela. Depois ela tem as bengalas ou os tubos internos, que a gente chama. E aí ela tem o corpo, que é a parte que liga um lado no outro, tá legal? Essa é a estrutura de uma suspensão. Tubo da direção, crown, as bengalas ou tubos internos e o corpo que faz esse arco aí unindo os dois lados. Show de bola? Legal. O que a gente tem então? Corpos mais parrudos, mais resistentes e também hastes ou tubos internos ou bengalas maiores, eles têm maior resistência. Se eles têm maior resistência, eles têm uma melhora na dirigibilidade, tá? Na prática, tubos internos mais largos, eles vão aumentar a resistência da suspensão e vão melhorar a absorção de impacto, tá? E na prática, uma suspensão a mola e óleo, ela tem a possibilidade, a estrutura dela muito mais reforçada e o crown dela também muito mais reforçado, assim como as bengalas. Então ela vai ter um aumento muito significativo aí na performance, na questão de simplesmente absorção de impactos, beleza? Na prática, a diferença que você nota é isso. Você vai pilotar a bicicleta com uma suspensão mole e óleo e ela tem uma resposta muito mais gostosa, tá? Que ela te traz muito mais confiabilidade, rigidez e controle, por conta da estrutura que ela tem e do funcionamento interno dela, beleza? Então assim, coisas que eu acho que são importantes falar. Nas suspensões básicas, às vezes você pega o corpo dela, essa parte do arco aqui, ó, ele é oco, tá? E aí você pega o corpo de algumas suspensões, que essa parte, o arquinho aqui, ele é sólido. Isso quer dizer que a suspensão torce muito menos. Se ela torce muito menos, quer dizer que ela trabalha de uma forma muito melhor, tá? Então, estruturalmente também importa, beleza? Rigidez é sempre uma coisa extremamente importante na bicicleta, beleza? E outra coisa que na prática muda é o seguinte: se você tirou uma mola, que é um peso, né, um produto, um objeto metálico, tirou dali e montou uma câmara de ar no lugar, reduziu o peso, tá? Se reduzir o peso, você vai ter a sensação de leveza na prática na hora que você estiver pedalando a bicicleta, tá? Então, queria atentar vocês para esses 3 pontos. Primeiro, a estrutura afeta. Segundo, uma suspensão mole e óleo, né, que é uma mola mais um amortecedor, normalmente tem uma estrutura melhor e o funcionamento interno também. Então, isso vai se traduzir numa bicicleta muito mais prazerosa e fácil de pilotar. E por último, se você tem uma substituição de uma mola, um produto de metal por ar, é óbvio que vai ficar mais leve, tá bom? Então esses 3 pontos são importantes aí para vocês entenderem essas questões das suspensões. Legal? Tá, entendi tudo isso daí, mas qual que é melhor? Cara, a resposta certa para isso, se eu pudesse dar uma resposta exata para isso, depende do tipo de projeto de bicicleta que você tem. Depende da proposta que você tem. Depende do propósito que você tem com a bicicleta, entendeu? Então assim,
qual é o uso que eu vou fazer da minha suspensão? É uma parada leve, é uma parada mais pesada? Qual é o uso que eu vou fazer da minha bicicleta? É uma parada mais extrema, uma parada mais tranquila? Não, tranquilo para mim, né? Isso considerando a questão do uso. E aí, em paralelo a isso, que são duas coisas que a gente tem que levar no paralelo, é o quanto que eu tenho de dinheiro disponível para gastar nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender qual que é a proposta, igual eu falei para vocês no vídeo de escolha de bicicleta, qual que é a proposta da bike que você tem, né? E aí depois você fala, putz, quanto que eu tenho disponível para gastar nesse negócio, né? E aí ajustar, faz um ajuste da proposta, do que você quer, com quanto você tem disponível, entendeu? E toda a decisão que você tem em cima desse lance de comprar peças de bicicleta, fazer upgrades, você precisa levar em consideração o teu orçamento. Depois você fica enforcado e não compensa, tá? E outra, toda informação que você tiver a respeito de suspensão é importante. Aliás, a respeito de qualquer coisa. Se você estiver fazendo alguma coisa desse tipo, de upgrade, de melhora, de investimento de grana, você precisa dar um tiro um pouco mais assertivo, tá? Porque as coisas desvalorizam bastante, né? E você não quer rasgar dinheiro. E é por isso que a gente está aqui, beleza? Então, sempre alinha com a questão financeira, com a tua realidade financeira. Show de bola. Ah, João, você não quer falar quais são as suspensões que você gosta, mas você pode recomendar algumas marcas? Posso. Eu posso falar de algumas coisas que eu gosto. E aí eu falo como ciclista, como que eu já testei na prática e como mecânico também, entendeu? Porque isso também tem um peso, né? Às vezes é uma mega suspensão bonita que na prática se traduz tudo super legal, mas na hora de você parar e fazer uma intervenção, custa uma facada. Na hora de parar e fazer uma intervenção, não tem mais peça, tá? Então eu levo isso bastante em consideração. E aí eu fiz um ranking das tops, tá? E das básicas também, que tem as suspensões básicas que eu gosto de trabalhar, beleza? Então vamos lá. A primeira que eu gosto demais é a Fox. E aí eu vou ressaltar a Fox por conta de ser uma marca que preza muito pela parrudice, pela resistência do produto, né? É um produto extremamente resistente. Se você abre, os sistemas são muito parecidos com os das motos, né? Então, para mim, isso é muito legal. São produtos leves, mas robustos pra caramba e que aguentam bastante. Você tem um pouco mais de dificuldade de achar kit, é caro sim, mas o funcionamento dela é sensacional. Eu gosto demais e falo isso muito mais como mecânico do que como ciclista. Beleza? Fox para mim é sensacional. Depois a gente vai para a linha RockShox. Linha RockShox, o que eu acho muito gostoso? A progressão. Seja com mola helicoidal, seja com mola a ar, mola pneumática, tá? Eu gosto muito da RockShox por conta da progressão. Ela tem um começo super maciozinho e depois ela vai ficando firme, sabe? É uma suspensão que vibra menos, né? Então, por exemplo, se você tem o garfo dos tubos internos, eles entram e saem da suspensão, assim, do corpo, né? Então, ela pode ter oscilação assim, pode ter oscilação assado, muito provavelmente assim. Mas na RockShox isso é menos perceptível, né? Eu gosto muito dos sistemas deles por conta dessa maciez inicial, né? Então essa progressão e por conta dessa resistência. É uma suspensão que ainda é cara de manter, mas você acha kit adoidado por aí. E falando das manutenções em si, abrir uma RockShox é bem tranquilo, tá bom? Então essa é a minha segunda opção. Terceira opção, nacional, vamos falar de produto nacional, ProShock. Tá? ProShock está aqui do lado, a gente está em Lorena, ProShock está em São José dos Campos, né? Eu gosto muito dos produtos, são produtos bem leves assim, pelo preço que eles custam e são produtos muito fáceis de manter, tá? Não tem a mesma progressão de uma RockShox, a não ser que você vá para uma linha Onyx Dark, tá? Eu vendi muita suspensão da ProShock aqui, fiz muita manutenção de ProShock, então eu falo isso com propriedade para vocês. Mas é um produto muito bem acabado, leve, ele já tem uma progressão gostosa de usar e tudo mais, e é muito barato de manter, tá? Assim, perto de 1/3 do valor de uma RockShox, por exemplo, tá legal? Então, minha terceira opção é a ProShock, gosto bastante de trabalhar com eles. Embora esteja faltando aí eixo de 15 mm, suspensão boost, né? Precisando dar uma atualizada. E das suspensões básicas, o que eu acho? Eu coloquei aqui 3 modelos. Tá? 3 modelos não, 3 marcas. A primeira é a Santur,
Eu sei que existem modelos top de linha da Santur, mas eu estou falando das suspensões mais básicas, das suspensões de 2,5 kg, 3 kg aí. Então eu gosto bastante de trabalhar com a Santur. Outra suspensãozinha que eu pego muito bem é essa daqui, baratíssima, Bike Max. Dependendo da bicicleta de entrada que você tiver, ela vai muito bem. Ela é resistente, entendeu? Então ela absorve bem os impactos e ela transfere bem o controle para o ciclista. Então isso para mim é bem importante, beleza? E aí por último, nas grooves, alguns modelos de entrada da groove vem suspensão da Zoom. Eu nunca fui muito fã até ver essas linhas mais específicas. Eu tenho bicicleta aqui com um ano e pouco, 6, 7, 8 mil quilômetros rodados e as suspensões estão lá muito bem, entendeu? Então essas suspensões básicas também da groove eu acho bem bacanas, são da Zoom, tá? Então aí eu elenquei alguns modelos para vocês entenderem o que é legal, o que não é legal, o que eu gosto e o que eu não gosto, tá? Então vamos lá. Agora, que a gente já está com um monte de coisa fundamentada, e aí o conhecimento, como eu falei para vocês, é o maior atalho para você aumentar a performance e reduzir custo, a gente vai começar a responder algumas coisas, né? Então, por que uma simples suspensão pode aumentar muito a performance de um atleta ou de um ciclista? Se você não for atleta, não tem problema. Por que uma simples suspensão ela pode aumentar a performance de um atleta? Então a gente vai falar de alguns pontos. O primeiro deles é aliado ao propósito dela lá, né? Ao para que ela serve. Se ela serve para absorver impacto, né? Se ela serve para copiar terreno e serve para aumentar a dirigibilidade, uma suspensão mais bacana, uma suspensão mais top de linha, ela faz isso com maior primazia, ela faz isso com maior facilidade. Então, o simples ato de dirigir a tua bicicleta fica mais tranquilo, né? Você não fica socando nos buracos e aí seus ombros e cotovelos e os braços e tudo mais, eles sofrem muito menos, né? O que isso dá para você? Dirigibilidade, velocidade, né? Se a suspensão está trabalhando bem, copiando o terreno, sensacional, você ganha agilidade. Então esse é o primeiro ponto. Se a suspensão está funcionando bem e ela tem um propósito, ela tem uma proposta superior à que você tinha antes, ela vai te trazer esse resultado, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, todo mundo fala que o grande lance da suspensão é peso, tá? Ah, tirou peso. Meu, para pensar. O propósito da suspensão, o para que serve dela, não tem nada a ver com peso, tá? Retirada de peso é subproduto, tá? É legal retirar peso da bicicleta? Com certeza, a bike fica mais ágil, tá? Esse é o meu segundo ponto. Se você retira peso da bicicleta, né? Isso como subproduto de você já ter aumentado a dirigibilidade da tua bike, você tira peso, ela fica mais fácil de manobrar, mais fácil de colocar ela onde você quiser, entendeu? E a porrada que você toma é menor, porque tem menos massa no conjunto, saca? Então esse é o meu segundo ponto do porquê que aumenta a performance. Aumenta porque tira peso. Na prática é como se estivesse rodando X peso mais leve, né? Quanto menos coisa você leva para passear junto com você, maior a tua performance, beleza? Segundo ponto para mim é esse. E o terceiro ponto está alinhado com a questão do peso, mas tem a ver com uma questão muito mais dinâmica. Você tem a bike aqui, ó, a traseira está aqui e a frente está aqui, beleza? E aí você tem 3 kg de suspensão aqui na frente. Se você pega no meio do quadro dela, o que ela vai fazer? A frentona pesadona lá, certo? Se você tira os 3 kg e põe uma suspensão que seja de 2 kg, ou vamos tirar metade, 1,5 kg, o que acontece? O centro de massa dela, se você pegar no mesmo ponto, ela vai tender a levantar a frente, tá? E o que isso significa na prática? Que o centro de massa da bike mudou. Ele não está mais tão lá na frente, ele está um pouco mais para trás. Se você tirou peso dali, fica mais leve de você mexer. Traduzindo na prática, a dirigibilidade, a facilidade de você botar a bike onde você quer, aumenta. Para você subir alguma coisa, você não precisa mais fazer aquela mega força para levantar a frente da bike, entendeu? E aí você tem uma bicicleta muito mais balanceada, saca? Então, 3 pontos que eu acho realmente muito importantes do porquê que aumenta a performance. Primeiro, ela está funcionando muito melhor com relação ao propósito dela, que é a absorção de impacto, cópia de terreno
e aumento na dirigibilidade. Segundo ponto, que eu acho realmente importante, a redução no peso. Reduzir o peso é a mesma coisa que você tivesse emagrecido, né? É a mesma coisa que você estivesse carregando menos coisa. Quanto menos coisa você carrega no pedal, menos força você vai ter que fazer. E o terceiro ponto é o centro de massa. Conforme você movimenta o centro de massa da bicicleta, a frente dela fica mais leve. É muito mais fácil de você manobrar e colocar a bicicleta com muito menos força. Onde você quiser, você põe a bike com muito menos força. Beleza? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente precisa ter de embasamento a respeito de suspensões, tá? Tem toda aquela questão técnica, tem todos aqueles pontos que a gente conversou e acho que isso aí deu uma grande luz para que a gente consiga entender onde a gente vai colocar a bicicleta, tá? E, João, você tem alguma recomendação para fazer? Eu tenho 3 recomendações a fazer. A primeira, a gente já bateu muito nessa tecla, é que a bicicleta é um conjunto de peças. Quadro, transmissão, a suspensão, pneu e roda, é um conjunto, tá? E esse conjunto ele precisa ser balanceado, tá? Não adianta você ter tudo básico e uma suspensão de R$6.000. A suspensão por si só não vai resolver todos os problemas da sua vida, tá? As pessoas focam em suspensão, que é um dos itens que mais retira peso e que mais aumenta a dirigibilidade, tá? Mas ela não vai resolver um problema, por exemplo, nossa, não consigo subir um morro. Você precisa de um grupo, entendeu? Então, entenda que a bicicleta é um balanço, é um balanço de peças. Ela precisa estar alinhada, toda alinhada. Não necessariamente só uma peça top vai resolver teu problema, tá bom? Essa é a minha primeira recomendação. A segunda recomendação é assim: se você não tem condição de dar um tiro grande, um pulo muito grande, galgue os degraus. A gente falou dos 4 tipos de suspensão aí, certo? Faz uma estimativa de custo, quanto você pode gastar dentro da tua realidade, entendeu? Então não tenha vergonha de subir no degrau por degrau, é ótimo, e aí você vai entendendo a diferença na prática de cada uma delas, entendeu? Então um grande lance é isso, aproveitar a trajetória, né? Não é só quando você tiver uma bicicleta mega fera que você vai curtir, sabe? É isso que eu quero trazer para vocês. Uma bicicletinha básica de 21 marchas com uma suspensão basicona de elastômero pode te trazer prazer também. Você pode aumentar a performance nela também, entendeu? Esse é o grande lance. E aí, o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, por isso que eu deixei aqui por último para a gente ressaltar, precisa caber no bolso, beleza? Tudo que a gente faz precisa caber no bolso, afinal é um hobby que a gente tem. Se a gente tem grana suficiente, show de bola. Mas se você tem uma limitação, você não vai deixar de pedalar por conta disso. Você vai ajustar essa limitação à tua realidade. Pronto, acabou. Beleza? Então eu acho que é isso, galera. Tem que entender todos esses passos para daí fazer uma escolha legal. Eu espero que vocês tenham curtido realmente esse passo a passo do conteúdo, como que funciona, como que deixa de funcionar. Eu espero que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo que a gente está fazendo, né? É sempre muito informativo, se você for procurar por aí não tem, né? Então é por isso que a gente está fazendo isso, está desenvolvendo toda essa plataforma, todo esse esquema, para poder fazer cada vez mais vídeos bacanas para vocês, explicando sempre os porquês que ninguém explica, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal. Se gostou, deixa o joinha aí pra gente, vamos aumentar essa quantidade de inscritos. Compartilha com os amigos aí, vamos mostrar essa informação de qualidade. Se você considerou ela de qualidade, vamos mostrar para os seus amigos. E até uma próxima, beleza? Um abração, até mais.